Bom, pessoal, voltando aqui, tá? Queria mostrar algumas coisas aqui para vocês. Deixa eu ver. hum, Aqui não. Aqui tá basicamente do mesmo jeito que a gente mexeu na aula passada, tá? Então vou começar uma explicação básica aqui. Pessoal, o que acontece aqui? Basicamente, para esse My Web Initializer, eu faço ele, tá? Eu vou estar fazendo ele para esse método aqui. Um exemplo, esse Spring aqui, o Spring Web Config, tá? Antes de falar desse, eu vou fazer nessa ordem aqui. Falo desse, depois desse, depois desse. Esse cara aqui e esse, tá? Eu já explico para vocês. Mas então esse aqui, o Web Config, esse aqui a gente faz uma vez só, ok? Tá? Esse daqui é basicamente ele substitui um XML, tá? De mapeamento de diretório das views, tá? Em relação às views. Então, .jsp, uma pasta qualquer lá dentro, outra pasta qualquer lá dentro. Tá? Esse initializer, tá? Ele seria basicamente, ele recebe ele tá aqui, ó, get servlet mappings. Tá? Então ele vai pegar ele faz basicamente o mapeamento do servlet. Qual servlet? Na verdade, seria esse request mapping aqui. É o valor que instancia o valor do hello, ok? Tá? Então, estou tentando explicar para você entender mais ou menos como acontece aqui. Tá? Para você entender o que é basicamente cada propriedade. Então, voltando aqui. No início da minha classe, enable web MVC. Configuration, tá? Então esse é um arquivo de configuração. Ele não é um arquivo que, se você for criar 10 páginas, você precisa criar ele 10 vezes, tá? Ele tem aqui, a gente adicionou os recursos, que no caso seria essa pastinha de bagunça aqui que a gente colocou CSS, fonte, JS, ok? E adiciona o location, tá? Então, assim, em relação ao local e todos os arquivos que estão dentro dele. Aqui com esse método, aqui onde basicamente a gente recebe o valor, depois que a gente recebeu o valor do bin, que ele for tratado, ele percorre os diretórios, ok? Tá, isso eu já tentei, acho que talvez eu tenha tentado explicar e não ficou muito claro nas outras aulas. Tá, então isso daqui seria basicamente um mapeamento do prefixo. O prefixo é só o endereço onde ele vai encontrar, de acordo com o parâmetro, tá, com servlet mapping, de acordo com o parâmetro que entrar a partir daqui em diante, tá? Para depois subentender que é o retorno, teria um arquivo com .jsp, ok? Então esse daqui do Web Initializer, né? Aqui basicamente o Hello Controller, então ele tem um controller, tá? Onde ele basicamente tem um parâmetro de entrada aliás, ele tem um parâmetro de entrada e um mapeamento basicamente de saída, né? Vamos dizer assim. Então, assim, para a gente entender, eu tenho hello aqui, tá? Representa um URL, uma variável aqui nessa expressão, uma variável mais parâmetro que a pessoa inserir. Adiciona a variável name, tá? Aqui no método model and view hello, ele coloca o caminho da variável name, cria ela do tipo string name, tá? Aqui no model set view name, ele vai setar a view que tem que aparecer. Ele está fazendo o set aqui do name, tá? Então seria hello, ok? E aqui, pessoal, aqui ele adiciona o objeto, tá? A mensagem e a variável, tá? Retornando um modelo, tá? Então, basicamente, ele retorna um model. Deixa eu ver aqui como é que eu posso. E ele basicamente já faz esse processo de retorno, tá? Se a gente tivesse um XML, a gente vai fazer também com XML mais para frente, mas ficaria um pouco mais claro isso que eu estou falando, tá? E ficaria até melhor para eu explicar. Porque eu tentei fazer um teste com outro cara aqui, mas não acabou não dando muito certo. Eu vou fazer mais alguns exemplos mais para frente. Então, o que a gente vai fazer nessa aula era basicamente falar um pouco sobre isso,
Tá? Eu estou tentando explicar da minha maneira. E agora a gente vai separar um pouco aqui. Tá? A gente vai criar um package aqui. Vamos lá. br.com.softsquare.model. À medida que a gente for fazendo, pessoal, vai ficando mais claro. Tá? Vamos lá. br.softsquare.com, né? Na verdade seria .com.softSquare.config, ok? Config, tá? A gente vai criando os pacotes e à medida que a gente for evoluindo aqui, a gente vai adicionando até mais, tá? Mas por enquanto para separar um pouco, para até na hora da explicação ficar um pouquinho melhor. Então eu tenho model, config, deixa eu ver, tem que ter um outro aqui que é o controller, tá? Então vamos colocar aqui controller br.com.softSquare.controller. Configuração controller, tá? Esse aqui eu posso colocar ele aonde? Deixa eu ver. Eu vou colocar web. Então br.com.softsquare.web. Tá? O model a gente ainda não tem nenhum modelo, tá? Que a gente possa ver. Eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar arrastar. Cadê o controller? Vou tentar arrastar e fazer com que ele... Vou pegar esse string web config e vou colocar dentro das configurações, tá? Que esse cara, ele é uma configuração, ele não vai... Eu posso ter 10 páginas, 10 métodos, 10 controllers, ele não vai ser modificado, tá? Ele é o tipo de cara que representa o XML, a gente faz ele uma vez só. Config e esse daqui vai ficar dentro do web, tá? Então basicamente isso aqui, pessoal. Deixa eu dar um refresh aqui para não ficar mais, para ficar cada um no seu cantinho. Aqui, acho que na aula anterior eu fiz um teste aqui, deixa eu tirar esse teste, tá? Senão não vale só apresentar. A gente deu uma olhada aqui, pessoal, deu uma arrumada no meu CSS, mas eu nem vou perder tempo mostrando para vocês agora, porque a gente faz de uma vez só, depois para deixar um padrão, tá? Conforme a gente for avançando aqui. Então a gente já está com a estrutura mais ou menos organizada, mais ou menos bonita, né? Daqui a pouco a gente vai estar construindo mais alguns componentes aqui. Então era só para dar uma passada, explicar um pouco, tentar explicar um pouquinho mais desses 3 componentes. E já na próxima aula a gente continua com mais exercício aqui no curso de Spring MVC. Tá? Então aguardo você até lá.